A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. A famosa frase de Winston Churchill recorda-nos que, apesar de suas evidentes imperfeições, a democracia é o regime político que melhor parece atender aos anseios típicos das sociedades contemporâneas, exatamente por sua capacidade de resolução institucional dos conflitos típicos da multiplicidade de opiniões que marcam a humanidade. Longe de querermos debater toda a complexidade do conceito atual de democracia e toda a sua longa história, basta-nos a noção geral que todos conhecemos e que encontramos facilmente na Wikipedia. Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Ela abrange as condições sociais, econômicas e culturais que permitem o exercício livre e igual da autodeterminação política. A coisa não é assim tão simples, e para tanto sugerimos a leitura do ótimo Poliarquia, Participação e Oposição de Robert Dahl, em que, para tratar sobre o tema de forma profunda, o autor prefere inicialmente abandonar o termo por ele ser intensamente carregado de preconcepções e paixões que acabam por turvar a análise científica. Claramente que ao regime democrático se opõe a noção de ditadura, em que o governo é exercido sem a participação popular, com muitos níveis diversos de autoritarismo. Esse é um tema que é debatido pela humanidade de forma criteriosa, desde ao menos a Grécia Antiga, e que, obviamente, é retratado de muitas formas pela arte, e consequentemente pela cultura pop. No episódio de hoje, nós trataremos deste tema sob o olhar de uma conhecida saga do qual sou bastante fã. Então, uma das ficções que tem o tema como parte essencial do seu enredo é a saga Star Wars. Na trilogia original, os episódios 4, 5 e 6, lançados entre 1977 e 1983, a trama parte da existência de uma tirania numa galáxia muito, muito distante, o chamado Império Galáctico, contra o qual lutam nobres rebeldes que ao final conseguem a tão almejada revolução, derrubando o regime e instaurando a nova república. Hoje sabemos, pela trilogia sequel, os episódios 7, 8 e 9, lançados de 2015 a 2019, que a democracia acabou não durando tanto assim como que a maniqueísta luta entre o bem, os rebeldes, e o mal, o império, não é algo tão simples como pintado nos filmes originais. Para tanto, veja-se o Rogue One, o filme de 2016, cuja história se passa entre os episódios 3 e 4. Mas o que nos interessa aqui é o enredo da tão criticada trilogia prequel, os episódios 1, 2 e 3, lançados entre 1999 e 2005. Pessoalmente, gosto bastante desses filmes, apesar de seus defeitos. O que importa, contudo, é que essa trilogia aprofunda sobre o aspecto político os últimos anos da República Galáctica, que durara 1000 anos e cuja derrocada é mostrada até o surgimento da ditadura representada pelo Império Galáctico, comandada pelo Imperador Palpatine, Darth Sidious para os íntimos. Claro que Star Wars possui muito mais elementos interessantíssimos que aqui deixamos de lado. Há, por exemplo, toda a mitologia sobre a qual se ergue o enredo, calcada na milenar luta entre o bem e o mal, representada pelas batalhas entre a Ordem Jedi e os Sith, os lados da luz e sombrio do uso da força, respectivamente. A queda da República e o surgimento do Império, sob tal perspectiva, consuma-se com a destruição da Ordem Jedi no episódio 3, cujo título é sugestivo, A Vingança do Sith. Não trataremos aqui de todos os aspectos desses filmes, que merecerão análise sob viés jurídico em outras oportunidades. Fiquemos apenas com a sacada sensacional do roteiro de George Lucas. A democracia, representada pela República Galáctica, não foi derrubada ou destruída por um agente externo, uma força invasora ou por um golpe de estado típico. A República foi sendo erodida pouco a pouco por dentro. A própria democracia abriu as brechas para que ela fosse destruída. A República Galáctica, que nos é apresentada no episódio 1, Ameaça Fantasma, da saga Star Wars, comporta-se como uma federação de planetas, representados no Senado Galáctico, localizado na capital, Coruscant, por um senador. Os membros do Senado elegem um chanceler que exerce poderes de governo, razão pela qual a organização política assemelha-se ao que conhecemos como parlamentarismo. Há ainda outros órgãos estatais, como o Judiciário e a Ordem Jedi. No episódio 1, vemos como o senador Palpatine utiliza um bloqueio realizado pela Federação do Comércio ao seu planeta de Naboo como protesto pela taxação de rotas comerciais, como uma alavanca para o voto de desconfiança do então chanceler Valorum e sua eleição para o cargo. 10 anos depois, no episódio 2, Ataque dos Clones,
descobrimos que surgiu um movimento separatista de milhares de sistemas planetários comandados pelo Conde Dooku, traduzido para o português brasileiro como Conde Dooku, pela evidente cacofonia do nome, que acaba levando a um impasse que gera uma guerra civil. Sem que os Jedi pudessem sozinhos proteger a República contra o exército de robôs, os droids dos separatistas, o Senado Galáctico acaba dando poderes emergenciais ao chanceler Palpatine para fazer frente à calamidade, que determina a utilização de um exército de clones. Daí que essa guerra acabou sendo batizada de Guerra Clônica ou Guerra dos Clones. A Guerra dos Clones dura 3 anos e foi explorada de forma mais aprofundada em 2 séries animadas, Clone Wars, uma das quais terá sua última temporada lançada neste ano de 2020. Nela se percebe como, pouco a pouco, a atuação dos Jedi como generais na guerra vai minando sua popularidade com a população e corroendo os alicerces da Ordem Jedi, até o ápice que é visto no episódio 3, em que ao descobrirem que o chanceler Palpatine, com cada vez maior gama de poderes concedidos pelo Senado em face da crise causada pela guerra, é, na verdade, um membro da Ordem Sith que coordenava ocultamente os 2 lados da guerra, a tentativa de prendê-lo e levá-lo a julgamento é acusada como uma tentativa de golpe de Estado, levando a declaração dos Jedi como inimigos da República e a sua caçada pelo próprio exército de clones após a chamada Ordem 66. Ao final, o chanceler Palpatine, aclamado como um líder responsável pela grande vitória na sangrenta Guerra Civil, declara a conversão da República no primeiro Império Galáctico, em discurso no Senado, ovacionado pela maior parte dos presentes. Ou seja, formalmente, o Império é a própria República Galáctica, modificada por decisões de seus órgãos governamentais, dentro dos aparentes limites do que seria permitido pelo ordenamento jurídico ali vigente. Durante 19 anos, essa foi a estrutura de sustentação do Império, que mantinha o Senado como forma de aparentar ares democráticos, apesar dos poderes já ilimitados do Imperador. Somente no início do episódio 4, Uma Nova Esperança, é que se noticia a definitiva dissolução do Senado, já não mais necessário após a construção de uma arma de destruição em massa de poder até então inédito, a Estrela da Morte, que manteria a ordem no Império sob o jugo autoritário já sem nenhum disfarce. Note-se que o estopim para a escalada autoritária se deu com a concessão de poderes emergenciais ao chanceler diante dos problemas decorrentes da guerra que se avizinhava. Existem instrumentos nas constituições que se assemelham a isso, os chamados instrumentos para crises constitucionais, como o estado de sítio e o estado de defesa, previstos na Constituição Brasileira de 1988, nos artigos 136 até 139. São elas medidas temporárias de restrição a direitos e garantias individuais diante de crises, uma forma de restrição de garantias democráticas para a manutenção de tais garantias. Na história contada em Star Wars, os poderes emergenciais temporários tornaram-se permanentes com a aprovação do próprio órgão democrático por excelência, o Parlamento. George Lucas já afirmou em entrevistas que sua inspiração para o roteiro dos filmes veio de exemplos históricos diversos. A queda da República poderia ser uma alegoria para a ascensão de Hitler na República de Weimar, alemã, ou para determinados períodos da Roma Antiga. Há quem veja nas críticas políticas do episódio 3 uma crítica velada ao governo americano de então, George W. Bush. Seja como for, calcada de elementos essenciais da cultura humana, a possibilidade de releituras da história de Star Wars é inesgotável, e talvez seja algo sempre atual, para alguns, bastante atual no contexto político mundial de hoje em dia. Reflexões sobre as formas pelas quais uma democracia pode ser destruída pela instrumentalização de seus próprios órgãos na atualidade é o mote do best-seller de Steven Levitsky e de Daniel Ziblatt, Como as Democracias Morrem. Por tais razões, a história da trilogia prequel é uma interessante reflexão sobre os riscos de que um regime democrático seja instrumentalizado para se tornar, pouco a pouco, um regime autoritário, que sempre se verá como algo bom, como se vê no discurso que o recém-autoproclamado imperador fez ao Senado no episódio 3. O objetivo da transformação da República no primeiro grande império galáctico era o de trazer segurança e paz à galáxia. Essa crença pode ser sincera, como se vê no diálogo final de Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi no mesmo filme. Por tal razão, ressoa a frase da senadora Padmé Amidala ao final da sessão do Senado Galáctico em que tudo se consumou. Então, é assim que a liberdade morre, sob um estrondoso aplauso.